Fala pessoal, muito bom dia, estamos começando mais um episódio do podcast Spoilers da Vida, trazendo muito conteúdo sobre liderança, inteligência emocional, autoconhecimento e muito mais. E se você ainda não ouviu os episódios anteriores, fica aqui novamente o meu convite para você ir lá no seu agregador de podcast preferido e adicionar Spoilers da Vida como favorito. Toda semana você vai encontrar novos conteúdos. E no episódio de hoje eu vou falar sobre aprendizado e inovação e como eles são fundamentais para a nossa vida. A maioria das pessoas, assim como eu, começa a vida da mesma forma. Vai para o colégio, começa a aprender sem saber muito bem o porquê. E até mesmo hoje eu tenho algumas coisas que eu aprendi que eu não sei muito bem para que eu vou utilizar. Como por exemplo a fórmula de Bhaskara. Lembra? Aquela fórmula x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a? Gente, nunca utilizei isso. Mas o foco aqui não é falar sobre o conteúdo, e sim sobre o processo. Nós somos estimulados durante nossa vida, principalmente durante a nossa infância, a memorizar muita coisa, mas nós não somos desenvolvidos na prática de estudar, de entender, de pesquisar. Você já reparou isso? Eu bato uma aposta aqui com você que você deve ter sido mais ou menos como eu. Estudava apenas lendo ou escrevendo, repetindo, fazendo aqueles drills, que você pegava, fazia 10 vezes a mesma conta, 10 vezes o mesmo problema e acabava memorizando de tanto que você repetia, Não tinha a prática de estudar, tinha a necessidade, porque se eu não estudasse, eu repetia de ano, eu perdia minhas férias, eu ficava de castigo, e por isso que eu estudava, mas nem sempre eu aprendi efetivamente. E eu passei o primeiro ano, o segundo, até a faculdade eu fui assim, E eu realmente sentia que o estudo era só uma ponte, era alguma coisa para concluir, para que eu pudesse chegar no meu objetivo final. Se eu quero, por exemplo, dinheiro, eu preciso trabalhar, e para trabalhar eu preciso me formar, e para me formar eu preciso ter um CR acima de 7, e eu vou estudar para isso. É um ciclo que se repetia sempre, Não importa se era no primeiro grau, no segundo, ou se era na faculdade, era sempre o mesmo ciclo. E foi só quando eu entrei no mestrado, depois de alguns anos, que eu já estava mais maduro, que eu entendi de verdade que aprender é diferente de estudar. Estudar era como uma corrida de 100 metros. Eu corria, pronto, acabou ali. E estudar era bem diferente. O mestrado ele me trouxe vários aprendizados. Um deles é de que eu não sabia estudar da forma correta, para que eu pudesse efetivamente aprender. Nossa, Bruno, mas o que quer dizer com isso? Lembra que eu falei do ciclo? Então, eu estudava e passava. Sempre coisas que para mim eram impostas, que elas faziam sentido para eu terminar aquela disciplina, para eu terminar aquele estudo. Mas não era uma coisa que eu queria conhecer. Já durante o mestrado, eu não tinha uma receita de bolo pronta, que era só eu seguir que eu ia passar. E ainda teve uma diferença. No mestrado, eu decidi o que fazer, eu escolhi a linha de estudo, eu escolhi as disciplinas. E aqui vem o primeiro grande divisor de águas, Para quem gosta de aprender, para quem quer se desenvolver. Escolha as coisas que fazem sentido para você. Não estude apenas porque você precisa ter um certificado, ou porque você quer ganhar mais, ou para ter um status, ou para inflar seu ego. Estude porque é algo que você gosta, que vai te fazer feliz, que você vai dedicar o seu tempo sem se sentir mal por isso. Mas voltando aqui na história do mestrado, eu tive que redescobrir a minha forma de estudar, que ela era muito mais através da interação com as pessoas, das discussões que me faziam pensar, das pesquisas que me faziam juntar as peças dos quebra-cabeças, Às vezes até criar um quebra-cabeça novo. E o mais importante de tudo, dentro desse processo de aprendizado e de crescimento no mestrado, é que eu aprendi a ensinar sobre o que eu estava desenvolvendo, sobre o que eu estava aprendendo. E na minha opinião, o que mais me ensinou a aprender foi essa parte, me colocar apto a apresentar e ensinar. Foi desde então que cada vez mais eu venho aprendendo, eu continuo estudando e acho que eu vou morrer estudando e aplicando tudo que eu aprendo, ensinando os outros, no que de certa forma faz sentido para a minha vida, me faz feliz, me faz sentir mais pleno, me permite seguir em frente. E por falar em seguir em frente, para contextualizar aqui, eu vou contar uma história que ilustra bem esse cenário. Certa vez, 2 moscas caíram num copo de leite. A primeira era forte e valente. Assim, logo ao cair, nadou até a borda do copo. Mas como a superfície era lisa e ela tinha suas asas molhadas, ela não conseguiu sair. E acreditando que não havia saída, a mosca desanimou, parou de nadar e se debateu e afundou.
A segunda, apesar de não ser tão forte, era teimosa. Continuou a se debater e se debater e se debater por um longo tempo. E aos poucos, esse fato dela se debater fez com que toda aquela agitação transformasse o leite em um pequeno nódulo de manteiga, onde a mosca conseguiu com muito esforço subir e dali alçar voo para um lugar mais seguro. E essa é a primeira parte da história, né? Parece que é um tema como o tema do último podcast, de superação, de persistência, que eu apresentei na história do aviador, e faz todo sentido. Mas a segunda parte da história é o que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Tempos depois, a mosca que havia sobrevivido acabou caindo novamente em um copo. Como já havia aprendido com sua experiência anterior, começou a se debater, na esperança de que, devido ao tempo, se salvaria. Outra mosca passando por ali, e vendo aquela aflição da companheira, pousou na beira do copo e gritou: "Tem um canudo logo ali, nade até lá e suba por ele." A mosca não lhe deu ouvidos. Baseando-se na sua experiência anterior de sucesso, continuou a se debater até que, exausta, afundou no copo cheio de água. E essa segunda parte é o que nos traz a atenção de várias coisas aqui. A primeira é de que, às vezes, nós não notamos as mudanças que acontecem ao nosso redor e no nosso ambiente. E nessas mudanças, na maioria das vezes, elas exigem que a gente também se adapte. Quando a gente deixa de notar, quando a gente deixa de se adaptar, e com isso a gente passa a correr o risco de, metaforicamente falando, afundar no nosso próprio copo d'água. O segundo ponto é que muitas vezes nós nos prendemos aos nossos aprendizados anteriores e deixamos de ouvir o que os outros têm a dizer, achando que as nossas crenças e experiências anteriores são suficientes em qualquer situação que aparentemente a gente conheça. No caso da mosca, se ela tivesse dado ouvidos e ido pelo canudo, ela provavelmente estaria viva. Mas naquele momento o foco dela era no problema, nas suas crenças e experiências anteriores. E exatamente da mesma maneira, às vezes a gente está tão preso às nossas crenças que a gente deixa de enxergar as soluções que surgem à nossa frente. E por fim, aquela célebre frase, né, que corrobora tudo que eu disse até agora, né? O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar adiante. É fato que aprender é importante e que vai te colocar à frente de muitas oportunidades. Mas às vezes a gente coloca um ponto final ou uma pausa no nosso aprendizado. Às vezes, quando a gente termina a faculdade, a gente para de estudar ou começa muito foco no trabalho, abaixa a cabeça e sai executando o tempo todo. Em alguns casos, a gente até chega a fazer uma pós-graduação, mestrado, doutorado, o que é ótimo, mas não é só o aprendizado formal que nos faz crescer. Quando eu falo de aprendizado, é tudo aquilo que gostamos de aprender, seja marketing, programação, inteligência emocional, liderança ou qualquer outro tema que seja relevante para o seu crescimento pessoal e profissional. E a gente não precisa de faculdade para isso, né? Nós não precisamos de alguém dizendo o que a gente tem que estudar ou limitando o nosso escopo de aprendizado. A gente precisa ter clareza do que faz sentido para a nossa vida. Você tem clareza do que te faz crescer, do que você gostaria de aprender? Se você não sabe, dedica um tempo para pensar sobre isso, porque a única pessoa que pode realmente fazer isso por você é você. E com isso eu termino aqui esse episódio que foi preso a uma fábula aí das duas moscas. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu curtir, compartilhe esse episódio e tenha uma ótima semana. A gente se vê semana que vem. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.